Beleza? Hoje nós vamos aprender identidades trigonométricas. O que é isso? Identidades trigonométricas são igualdades entre relações trigonométricas. O que é isso? Bom, tem várias, mas hoje nós vamos ver as principais, que através delas você faz o que você quiser. Bom, essa é chamada de relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Quase todas as vezes que aparecer algum exercício sobre identidade trigonométrica vai ter isso aqui. Certo? Da onde vem isso? Você pega o ciclo trigonométrico, faz o teorema de Pitágoras e chega nisso daqui. Não vou explicar na aula de hoje o porquê, mas memorize isso. Isso aqui é importante, tá? E através dela, por exemplo, se eu quiser descobrir o seno ao quadrado de x, simples, cosseno ao quadrado de x não está mais, ele passa menos. Então, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E se eu quiser isolar o cosseno ao quadrado de x, o seno ao quadrado está mais, passa menos. Fica 1 menos seno ao quadrado de x, tá? Mas essas duas vêm dessa. Outra relação importante e interessante. Vamos aqui, por livre e espontânea vontade, dividir o seno de x pelo cosseno de x. Olha que da hora. O que é o seno? O seno é o cateto oposto. Eu vou escrever oposto sobre hipotenusa. Vou colocar um Hzinho de hipotenusa, tá? Sobre o cosseno, que é quem? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, eu tenho uma divisão de frações. Como que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só, inverti, ó. Hipotenusa sobre adjacente. Certo? Agora, olha que interessante. Aqui é a hipotenusa, aqui é a hipotenusa. Ele tem o mesmo valor. Quando eu tenho uma multiplicação e divisão, a ordem não importa. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Cortou. Ou seja, sobrou isso aqui, ó. O oposto sobre o adjacente. Tá, mas quem é o oposto sobre o adjacente? Quando a gente faz cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente chama isso de tangente de x, certo? Ou seja, seno de x sobre cosseno de x é igual a tangente de x. Então, vamos escrever aqui bonitinho. Nossa relação 4. Ó, 4. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Certo? Outras relações. Isso a gente tem que memorizar, tá? O que é a secante de x? Você vai pensar, tem alguma coisa a ver com seno? Não. Secante é o inverso do cosseno. É 1 sobre cosseno de x, tá? E o que é a cossecante? Cossecante. Vou escrever assim para diferenciar, senão vai parecer que é cosseno. Quem é a cossecante de x? É 1 sobre o seno de x. Tudo bem? Memoriza isso. Então, a gente tem que saber isso, isso, isso e isso. São as principais. Beleza? Como que cai em exercício? Vamos resolver um exercício de vestibular aqui para ver como que isso aparece. Vamos lá. Pessoal, tá aqui esse exercício. O exercício te dá isso daqui. E ele quer saber o que isso vai virar. Qual a identidade trigonométrica? Ou seja, isso daqui vai virar seno, tudo isso daqui vai virar cosseno, vai virar o quê? Bom, o que a gente faz? O objetivo principal é tentar deixar todas essas funções trigonométricas como a mesma. Ou tudo em seno, ou tudo em cosseno, ou tudo em tangente. Então, a gente vai ver o que tem de igual aqui. Por exemplo, eu posso fazer alguma coisa aqui desse denominador com esse numerador com esse denominador? Não, porque aqui tem um sinalzinho de menos. Se fosse vezes, até poderia fazer alguma coisa, mas aqui tem um menos, então eu não posso fazer absolutamente nada. Ou seja, se eu não mexer o numerador e o denominador, acabou. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, quais são as relações trigonométricas que nós vimos? Vamos lá.
seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Certo? Olha que interessante. Não apareceu um seno ao quadrado? Apareceu um seno ao quadrado ou um cosseno ao quadrado. Primeira coisa, pensa na relação fundamental. Agora, olha aqui. Se eu pegar esse seno ao quadrado de x e passar para lá, então fica cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Olha que interessante. Isso daqui é a mesma coisa que o quê? Que o cosseno ao quadrado de x. Então, eu posso trocar tudo isso por cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x sobre. Agora, vamos mexer aqui. O que é a cotangente? Bom, secante, 1 sobre cosseno. Cossecante, 1 sobre o seno. E cotangente é 1 sobre a tangente. Então, vamos lá. 1 sobre a tangente de x, certo? Vezes seno de x. Perfeito? Então, a gente está aqui, ó. Bom, como que a gente sai daqui? Aqui está cosseno ao quadrado de x, não tem o que eu mexer. Agora, olha aqui. O que é a tangente? Seno sobre cosseno. Tá vendo que eu estou tentando encontrar tudo virar seno, tudo virar cosseno? Então, fica assim. Cosseno ao quadrado de x sobre 1 sobre tangente é seno sobre cosseno de x vezes seno de x, certo? Então, chegamos aqui. Igual, vamos continuar. Tá, quando você tem uma divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui ficaria 1 vezes cosseno sobre seno. Só que 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x sobre 1 vezes, repete a primeira e multiplica pelo inverso da fração que está embaixo. Então, fica lá. Só um pequeno deslize aqui. Sobre, fica então cosseno de x sobre seno de x vezes seno de x. Certo? Chegamos aqui. Tudo bem até aí? Bom, e agora, aqui não é uma multiplicação? Quando não tem nada, nós colocamos o que aqui no denominador? 1. Fica cosseno de x vezes seno de x dividido por seno de x vezes 1, que dá seno de x. Então, fica cosseno de x vezes seno de x dividido por seno de x. Como aqui é uma multiplicação e aqui é uma divisão, a ordem não importa. Ou seja, essa ordem não importa, eu vou dividir primeiro. Seno dividido por seno, uma coisa por ela mesma dá 1. E 1 vezes qualquer coisa é ela mesma. Ou seja, sobrou cosseno ao quadrado de x sobre cosseno de x. Então, como que vai ficar isso aqui? Eu vou apagar aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x sobre cosseno de x. Só que cosseno ao quadrado não é cosseno vezes cosseno? Sim ou não? Sim. Então, vai ficar cosseno vezes cosseno dividido por cosseno. Então, vai ficar como? Vou apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar como?
ficar cosseno de x vezes cosseno de x dividido por cosseno de x. Uma coisa por ela mesma é 1. Cortou, sobrou quem? Cosseno de x. Resumindo, tudo isso daqui é a mesma coisa que o quê? Que o cosseno. Como que a gente aprende isso? Treinando, refazendo, porque às vezes só de você olhar você já sabe. Putz, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado de x. Olha lá, cotangente é 1 sobre tangente. Aí vai ficar seno por cosseno. Na hora que eu inverter, fica cosseno por seno. Cortou. E assim você vai seguindo. Beleza? É isso aí.